Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa aula teórica 2C, onde na realidade nós daremos continuidade ao estudo da anatomia do sistema esquelético voltada para os animais domésticos, sendo que a partir de agora o nosso enfoque será o esqueleto apendicular. Então, na nossa aula anterior, na aula teórica 2B, eu apresentei para vocês as estruturas ósseas que compõem o esqueleto axial. Então, a partir desse momento, nesta aula, eu vou apresentar para vocês as estruturas ósseas que compõem o esqueleto apendicular. Aí vocês vão me perguntar, mas como que é a composição desse esqueleto apendicular? Então, o esqueleto apendicular envolve os ossos dos membros torácico e pélvico que encontram-se marcados aqui em azul. Um detalhe, para eu localizar algumas particularidades dos ossos que compõem esses membros, eu vou utilizar alguns termos de posição e direção. Os termos, no que diz respeito aos membros, os termos de posição e direção mais utilizados são proximal distal, cranial caudal, lateral medial. E no que se refere às patas do membro torácico, nós teremos os termos de posição e direção dorsal palmar e no membro pélvico dorsal plantar. Não vou entrar em detalhes em explicação a respeito desses termos de posição e direção nesse momento, porque nós já conversamos sobre isso na primeira aula teórica de anatomia. Então, caso vocês tenham dúvida, eu aconselho revisar antes de dar continuidade a essa aula. Tá, mas quais são então os ossos que compõem o membro torácico e o membro pélvico? Então, no membro torácico, nós teremos a escápula na região do cíngulo torácico, que se prende à região torácica por meio de musculatura. Se articulando com a escápula, nós temos o húmero na região do braço. O húmero vai se articular com radiúna na região do antebraço. Radiúna se articula com um conjunto de ossos curtos designado como ossos do carpo. E de acordo com a nomenclatura zootécnica, essa região dos ossos do carpo, ela é designada como joelho zootécnico. Os ossos do carpo, por sua vez, se articulam com os ossos do metacarpo, que vão se articular com os ossos dos dígitos. Os dígitos eles vão ser compostos por 3 falanges, a falange proximal, média e distal, sendo que nos animais ungulados, a falange distal ela é protegida pelo casco. E no membro pélvico, nós teremos a pelve, que é constituída por 3 ossos, ilho, isquio e pubis, se articulando com o sacro lá do esqueleto axial. Essa pelve ela vai se articular com o fêmur, que é o maior osso do corpo e ocorre na região da coxa. O fêmur se articula com tibia e fíbula, que ocorre na região da perna. Tibia e fíbula vai se articular com os ossos do tarso, que tem um aspecto similar ao dos ossos do carpo, e de acordo com a nomenclatura zootécnica, essa região dos ossos do tarso pode ser designada de jarrete zootécnico. Os ossos do tarso se articulam com os ossos do metatarso, que por fim se articulam com os ossos que compõem o dígito. A composição dos dígitos, tanto no membro torácico quanto no membro pélvico, é similar. Então, eles são constituídos pelas falanges proximal, média e distal, sendo que nos ungulados a falange distal ela é protegida pelo casco. Bom, gente, então nós vamos dar início agora à discussão das particularidades ósseas de cada osso que constituem os diferentes membros, a iniciar pelo membro torácico e pela escápula. Então, nesta imagem, notem o posicionamento da escápula. Então, a escápula, por meio de musculatura, se fixa ali na região torácica. Notem que ela apresenta-se inclinada caudalmente e na sua extremidade distal ela se articula com o húmero. Bom, e quais são as particularidades da escápula? Então, a escápula ela é um osso triangular e plano, ela apresenta esse mesmo formato em todos os animais. Aqui um detalhe, gente. Nos ossos que constituem os membros, as maiores protuberâncias, saliências ósseas vão ocorrer na face lateral desses ossos, enquanto que as menores saliências ocorrem na face medial. Então, na face lateral da escápula, vocês vão observar que existe uma protuberância óssea
que ocorre ao longo de todo o eixo maior da escápula, que é designada de espinha da escápula. Na extremidade distal dessa espinha da escápula, em algumas espécies, como ruminantes e carnívoros, ocorre ainda uma projeção óssea que é denominada de processo acrômio. Vocês vão observar ainda que ao longo da espinha da escápula existe uma região que é mais na qual ocorre uma saliência maior, que é designada ainda de crista ou tuber da espinha. Bom, essa espinha da escápula vai dividir a escápula em duas regiões, na realidade, né? Nós temos a região da fossa supraespinhal, que ocorre mais cranialmente, e a fossa infraespinhal, que ocorre mais caudo-ventralmente. Então, tudo isso na face lateral da escápula. Já na face medial da escápula, nós teremos uma leve depressão, denominada de fossa subescapular, onde vão se inserir tendões de alguns músculos para fazer a fixação da escápula na região torácica. Tá? Ainda na face medial e na extremidade distal da escápula, nós veremos também algumas projeções ósseas. Então, eu vou apresentar para vocês algumas imagens para vocês entenderem essa descrição que eu acabei de apresentar. Então, aqui trata-se da vista lateral de uma escápula de um bovino. Como que eu sei que essa escápula é de um bovino? Lembra que eu comentei que nos ruminantes e nos carnívoros, na extremidade distal da escápula, ocorre uma projeção óssea denominada de processo acrômio. Então, vocês conseguem evidenciar isso nessa imagem. E também dada a proporção dessa escápula. Bom, então na face lateral da escápula, nós temos uma saliência óssea denominada espinha da escápula. Notem que nessa saliência óssea existe uma região que existe uma saliência um pouco maior, que é designada de tuber ou crista da espinha da escápula. Essa espinha da escápula, ela acontece ao longo de todo o eixo maior da escápula e na sua extremidade distal, em algumas espécies, como ruminantes e carnívoros, nós temos essa projeção óssea designada como processo acrômio, e essa espinha acaba dividindo a face lateral da escápula em duas áreas. Nós temos então a fossa supraespinhal, que vai ficar mais cranialmente, e a fossa infraespinhal, que fica mais caudo-ventralmente. Já na face medial da escápula, nós temos uma leve depressão, onde se insere musculatura, e na extremidade, ainda nessa vista medial, na extremidade distal da escápula, nós temos algumas projeções ósseas. Uma delas é o processo coracoide e o outro é o tubérculo supraglenoidal. Tenham em mente o seguinte, geralmente o nome dessas proeminências, dessas protuberâncias ósseas vão estar relacionadas ou ao músculo que se insere ou que se origina nessa protuberância, ou alguma outra estrutura óssea, ou alguma particularidade óssea que ocorre próximo a essa tuberosidade, tá ok? Então, por exemplo, o processo coracoide recebe essa designação porque nele se insere o tendão de um músculo designado como músculo coracobraquial. Enquanto que o tubérculo supraglenoidal recebe essa designação, porque nós veremos na próxima imagem que na extremidade distal da escápula nós temos uma cavidade chamada de cavidade glenoide, que vai se articular com a cabeça do úmero. Deste modo, gente, é só vocês tentarem fazer a relação das nomenclaturas para conseguir lembrar de todos esses termos, tá ok? Então, como eu já disse anteriormente, essa aqui é uma vista distal ainda da escápula de um bovino. Vocês conseguem notar a cavidade glenoide, que eu falei anteriormente, que vai se articular com a cabeça do úmero. Acima dela, nós temos então o tubérculo supraglenoidal, porque ele está acima da cavidade glenoide. Nós conseguimos evidenciar ainda nessa imagem o processo coracoide e todas as outras estruturas que nós já discutimos anteriormente.
E essa próxima imagem aqui é só para comparar para vocês a diferença, né? Como que é o aspecto de uma escápula de um equino, de um suíno, comparado com o aspecto de uma escápula de um bovino ou de um carnívoro, uma vez que no equino e no suíno nós não temos o processo acrômio. No equino e no suíno nós temos a espinha da escápula, só que a espinha da escápula na sua extremidade distal, ela se funde ao corpo da escápula, enquanto que no bovino e no carnívoro, a espinha da escápula na sua extremidade distal forma uma projeção óssea, que é o processo acrômio. Essa é a principal particularidade. Mais um detalhe ainda, gente, na extremidade proximal da escápula vai ocorrer uma cartilagem também, que é a cartilagem da escápula. Bom, agora nós vamos conversar a respeito do úmero. Então, observem essa imagem, onde que o úmero se encontra no esqueleto do animal. Notem o seu posicionamento, que ele é inclinado cranialmente e ele se articula com a escápula na sua extremidade proximal e com rádio ulna na sua extremidade distal. Então, gente, o úmero, ele é um osso longo, então ele é constituído por epífises, metáfises e a diáfise, e ele apresenta duas extremidades, certo? A extremidade proximal, conforme eu já disse antes, nela vai ocorrer a cabeça e alguns tubérculos, e essa extremidade proximal vai se articular lá com a cavidade glenóide da escápula, formando a articulação escápulo-humeral. Já a extremidade distal do úmero, na extremidade distal do úmero, nós vamos ver algumas particularidades, que é a fossa do olecrano e o côndilo, e essa extremidade distal vai se articular com a extremidade proximal de rádio ulna, constituindo a articulação úmero-rádio-ulnar. Então, aqui, a partir de agora, eu vou apresentar algumas imagens para vocês do úmero e vou apontar as principais particularidades, as principais tuberosidades, saliências que ocorrem nesse osso. Então, aqui é uma vista cranial do úmero. Lembra que eu falei para vocês que as maiores saliências e protuberâncias ósseas vão ocorrer na face lateral do osso, certo? Então, essa aqui é uma vista cranial e a gente consegue observar o quê? Que na extremidade proximal do úmero, nós temos na vista cranial 3 tubérculos. O tubérculo maior, voltado para a face lateral, depois o tubérculo intermédio e na face medial, o tubérculo menor. Descendo aqui na linha do tubérculo maior, vocês conseguem notar uma saliência óssea que é designada como tuberosidade deltoide. E ainda acompanhando essa tuberosidade óssea, nós temos uma elevação ao longo do corpo do úmero, na sua vista cranial, que compõe a crista do úmero. E na sua extremidade distal, nós conseguimos ver, na face cranial, extremidade distal do úmero, nós conseguimos observar o côndilo, onde vai ocorrer a articulação com rádio ulna. Tá ok? Ah, e mais um detalhe, na face medial, descendo na linha aqui do tubérculo maior, na mesma altura da tuberosidade deltoide, nós teremos também uma pequena saliência aqui na face medial, que é designada como tuberosidade redonda maior. Então, a tuberosidade redonda maior, tuberosidade deltoide recebem essa designação porque nelas vão se inserir os tendões de músculos com designação similar. Já aqui nós temos uma vista caudal do úmero, onde nós conseguimos evidenciar a cabeça do úmero, que se articula com a cavidade glenoide da escápula. Na face medial do úmero, nós conseguimos ainda evidenciar o tubérculo menor, na face lateral o tubérculo maior. Descendo aqui na linha do tubérculo maior, nós temos uma saliência óssea na face lateral do úmero, que é a tuberosidade deltoide. Na mesma altura da tuberosidade deltoide, na face medial, nós temos uma pequena saliência, que é a tuberosidade redonda maior. E na extremidade distal e na vista caudal do úmero, nós temos uma depressão, que é designada de fossa do olecrano, onde vai se inserir em específico uma região da ulna para fazer essa articulação úmero-rádio ulnar.
aqui nós temos uma vista lateral do úmero para a gente evidenciar melhor as tuberosidades. Então, vocês notem o tubérculo maior. Descendo ali na linha do tubérculo maior, nós temos a tuberosidade deltoide, que ocorre ali na crista do úmero, certo? E na extremidade distal nós conseguimos ainda evidenciar o côndilo. Aqui nós temos uma vista medial do úmero, onde nós conseguimos evidenciar a cabeça do úmero, o tubérculo maior e, né, a tuberosidade redonda maior, que fica na mesma altura da tuberosidade deltoide, porém é uma tuberosidade menos evidente. E aqui na extremidade distal do úmero, eu comentei com vocês que nós temos o côndilo, que vai se articular em especial com o rádio, né? Esse côndilo, na realidade, ele é composto por duas áreas. Uma região designada como tróclea e a outra designada como capítulo, como vocês podem ver nessa imagem. Parece, na realidade, esse côndilo, né? Esse capítulo associado à tróclea, parece, na realidade, um carretel de linha. Só para vocês lembrarem. E esse côndilo, ele ocorre mais cranialmente ao úmero, né? Enquanto que caudalmente, nessa extremidade distal, nós teremos a fossa do olécrano, conforme eu já mostrei numa imagem anterior. Bom, agora nós vamos conversar a respeito do rádio e ulna, que ocorre na região do antebraço. Eles são ossos longos, eles ocorrem juntos, são ossos distintos, porém em algumas espécies eles se fundem, tá? O rádio, ele é maior do que a ulna e mais cranial que a ulna, certo? Na sua extremidade proximal, o rádio ele vai se articular com o úmero, enquanto que na sua extremidade distal, o rádio se articula com os ossos do carpo e caudalmente ele vai se articular com a ulna. Como vocês podem observar nessa imagem ilustrativa. Já com relação à ulna, ela é um osso menor que se encontra associada ao rádio e ela ocorre caudalmente ao rádio, tá? A ulna apresenta algumas particularidades. A região da ulna, a extremidade proximal da ulna, que ocorre além do rádio, ela é designada como olécrano. E nesse olécrano nós teremos uma tuberosidade que é denominada de tuberosidade do olécrano, onde vão se inserir os tendões de músculos extensores do cotovelo. Ainda nesse olécrano, na face cranial desse olécrano, ocorre uma projeção óssea que é designada de processo ancônio, que vai se inserir justamente lá na fossa do olécrano do úmero para constituir a articulação do cotovelo. Um detalhe da ulna é que o seu corpo e sua extremidade eles são fundidos ao rádio ao longo de toda a extensão do rádio, tá? Com exceção de algumas áreas em que não ocorre essa fusão, que são áreas designadas como espaços interósseos. Agora, gente, nos cães e gatos, a ulna ela não se funde ao rádio, tá? Então, nos cães e gatos, a ulna ela acompanha todo o comprimento do rádio, porém sem se fundir a ele. Então, esse espaço interósseo entre ulna e rádio ocorre ao longo de toda a extensão desses ossos, no caso de cães e de gatos. Outro detalhe, em bovino, suíno e nos cães e gatos, como a ulna ela acompanha todo o comprimento do rádio, na sua extremidade distal ocorre uma projeção óssea que é dita de processo estiloide, diferente do que vai acontecer no equino. No equino vocês vão notar que a ulna ela se funde no meio do corpo do rádio ali, ela não continua. No equino a ulna ela não continua ao longo de toda a extensão do rádio. Eu vou apresentar algumas imagens mais adiante para vocês visualizarem isso que eu estou explicando.
Então, essa daqui é uma vista medial de um rádio una, que poderia ser tanto de um bovino como de um suíno. Notem que o rádio ele não apresenta muitas particularidades. Na sua extremidade proximal, nós temos a cabeça com a fóvea articular do rádio, o corpo do rádio, e na sua extremidade distal nós temos a tróclea, que vai se articular lá com os ossos do carpo. Caudalmente ao rádio, vocês conseguem visualizar a una, que no caso do bovino e do suíno, lembra que eu comentei com vocês que a una, ela acompanha, ela se estende ao longo de todo o corpo do rádio e termina na sua extremidade distal com uma projeção óssea designada de processo estiloide. Notem que na una, essa área da una que vai além do rádio, ela recebe a designação de olécrano, tá? E nesse olécrano ocorre uma protuberância óssea, que é designada de tuberosidade do olécrano, onde vão se inserir tendões dos músculos extensores do cotovelo. Cranialmente a esse olécrano, nós temos também uma projeção óssea, que é designada de processo ancônio, que vai se inserir justamente na fossa do olécrano do húmero para possibilitar articulação também. Aqui nós temos uma outra imagem evidenciando melhor essa extremidade proximal do rádio una. Então, no rádio una, no rádio, na realidade, nós temos a fóvea articular, né, da cabeça do rádio, e na una nós temos essa região que vai além do rádio, que é designada de olécrano, onde ocorre na sua extremidade proximal uma tuberosidade designada de tuberosidade do olécrano, e na região cranial ali do olécrano nós temos uma projeção óssea, que é o processo ancônio, que vai se inserir lá na fossa do olécrano do húmero para possibilitar articulação entre os ossos, entre húmero e rádio una. Aqui essa imagem, gente, é uma outra vista, né, da extremidade proximal de rádio una, só para vocês notarem, então, o olécrano, o processo ancônio, a tuberosidade do olécrano, e a cabeça ali do rádio, onde ocorre a fóvea articular. Já essa imagem aqui é só para evidenciar a diferença, né, do rádio una no equino, que eu comentei com vocês que no equino a una ela não se estende ao longo de todo o corpo do rádio, ela se funde ao próprio corpo do rádio, tá? Então, como vocês podem evidenciar nessa imagem, e também ocorrem espaços interósseos entre una e rádio no equino, e a una então se funde ao rádio. Enquanto que aqui, por exemplo, no rádio una do cão, vocês conseguem observar que a una se estende ao longo de todo o comprimento do rádio, e na sua extremidade distal ela forma uma projeção óssea que é chamada de processo estiloide. Notem que no cão e também no gato, a una ela não se funde completamente ao rádio. Então, nós temos a presença de um espaço interósseo ao longo de todo o comprimento de rádio e una no cão e no gato. Aqui nós temos daí evidenciando rádio una de um bovino. Notem que a una ela acompanha todo o comprimento do rádio e termina numa projeção óssea aqui na extremidade distal, que é o processo estiloide. Ocorre em regiões em que a una não está completamente fundida ao rádio no bovino, que são os espaços interósseos. E notem a comparação com o rádio una de um equino, onde a una ela se funde ao corpo do rádio e também ocorrem ali espaços interósseos.